metri. Svolta a destra. Pessoal, hoje a gente já está em Albert, na França. Aqui aconteceu uma das maiores batalhas da Primeira Guerra Mundial, a Batalha do Somme, em 1916. 3 milhões de soldados lutaram essa batalha. Mais de 1 milhão caíram. Ou seja, é considerada uma das maiores batalhas da história. Aqui em Albert fica a igreja de Nossa Senhora de Brébier. Lá em cima está Nossa Senhora mostrando, elevando o menino Jesus acima de sua cabeça. Durante a guerra, essa igreja foi atingida e a Nossa Senhora se inclinou, ela ficou inclinada, a estátua, não está toda ereta como está ali hoje. E os soldados que marchavam de frente à igreja em direção ao rio Somme, onde a batalha acontecia, se sentiam abençoados pela Nossa Senhora. A batalha deixou marcas profundas em toda essa região. E hoje nós vamos conhecer o Museu da Batalha do Somme. E vocês vão ver a verdadeira face da Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. Essa é a entrada do museu. E aqui algumas armas, um canhão britânico de 25 pounders, como que protegendo a igreja até hoje. Aqui o Museu do Somme, 1916, que conta a história dessa batalha terrível. O museu está localizado no subsolo da igreja e foi utilizado durante a guerra como hospital. Ou seja, não é um museu feito para turistas, é um museu preparado ou montado aonde a guerra aconteceu. Estojo de munição. Estojo de munição é aquela cápsula que fica, tem inclusive aquela cápsula que você vê na escola. E eles são de canhão. Essa é a apresentação do museu, na entrada os uniformes das nacionalidades que aqui lutaram. Opa, uma escadaria nos leva para o museu, que fica dentro do corredor. Uma instalação original da Primeira Guerra Mundial. E embaixo da igreja de Nossa Senhora de Brébier. Primeiro, porque eles tiraram um esforço daqui e mandaram para retaguarda. Esses são objetos escavados nos campos de batalha ao redor aqui de Albert. Tem vários containers com peças originais. Não, já tinha esse aqui. Esse aqui não, é também repetição. Em vez dele voltar, não, eu vou ganhar e vou continuar. E ele não fez o que era programado, que era atacar e As fotografias, uma cruz de ferro
da Primeira Guerra Mundial. Continuou, no final ficou todo mundo de frente a Paris E atrás. aqui o Museu Eles fizeram bifurca. aqui a Olha o coisa tamanho para disso. cavar trincheiras dos Alpes suíços até Vamos ver aqui as metralhadoras. até o mar aqui. Foi cavado aqui a guerra parou, ficou 3 anos. Ficou 3 anos sem parar a guerra. Tudo porque o príncipe fez coisa errada. Tudo bem. O príncipe era amigo do Enem. Aqui as metralhadoras. Uma metralhadora Vickers. Essa primeira aqui, a britânica Vickers. Uma metralhadora francesa Hotchkiss. E aqui a metralhadora alemã, a Maxim. A Guerra das Trincheiras teve como causadora do entrincheiramento exatamente o poderoso fogo das metralhadoras, que transformou a tática de guerra do século XIX, onde os exércitos avançavam em fila. Isso não era mais possível com as metralhadoras. E eu também não puxei a orelha com ele. Foi meu cadete, tinha que ter puxado a orelha. Bom. Engraçado, o cara pega uma foto preto e branco e bota ela 3 vezes. Uma caixa de madeira. O que te encaixa isso aqui para a nossa aula? O quê? Ah, equipamento. Doutrina militar, equipamento, uniforme. Uniforme. 14, como é que já ficou em 15? Ah, essa aqui vai ser maneira. Então, esse é o do francês que ele teve que É, mudar. Esse é o mesmo uniforme da Guerra Franco-Prussiana, mudou porque a camuflagem não estava dando. Eu vou pegar esse Mas já em 15, ele mudou em 15 Mudou já. em 15. Não, até que no final de 14 já estava Mas a gente mostra isso, cara. A gente tem um Não, slide eu lá. sei, mas eu quero que mostre aqui com... Aqui os uniformes, evolução durante os combates. Não é isso, exatamente. Coronel? Dá uma explicada aí para nós. Na primeira fase, eles começaram ainda utilizando uma coloração azul e calça garan, avermelhada, e ficava muito fácil ser identificados. Sim. Então, com o passar do tempo, já em 1915, eles já passaram a usar aquele que vem ali logo atrás, já um azul mais discreto, ficou bem mais fácil se camuflar com a vegetação local. E o britânico com o uniforme caqui, já. Que sumia no barro das trincheiras. Bem legal, né? Aqui é exatamente isso. A evolução do uniforme francês na Primeira Guerra. Esse é o uniforme inglês utilizado na Primeira Guerra Mundial. Já é de uma coloração já mais apropriada, bem diferente daquela cor tradicional que nós vimos desde o período napoleônico, que era avermelhado. E os britânicos aprenderam as duras penas na Guerra dos Boers, que ocorreu no sul da África. No final do século XIX. E passaram a utilizar esse uniforme já, que de certa forma é mais discreto também. E a discrição, nesse caso, significa sobrevivência. Sobrevivência. Aqui algumas fotos da época mostrando as trincheiras, soldados literalmente em pequenas cavernas escavadas. E quando chovia ou fazia frio, ficava pior ainda, porque com as metralhadoras que nós mostramos ali, a Maxim, a Hotchkiss e a metralhadora britânica, o que aconteceu foi que tiveram então os soldados que se entrincheiraram e morriam. E aí, até nas trincheiras havia diferença entre os países, não é isso, Coronel Era Dorlan? bem visível lá, posteriormente, ao longo de 3 anos, basicamente, trabalhando com trincheiras, era notoriamente ver a qualidade. Os alemães tinham uma qualidade de trincheira muito melhor, até para conforto dos próprios militares alemães. Depois vinham os ingleses com conforto médio e os franceses é o que tinha a pior qualidade de trincheiras. Os alemães sempre engenhosos na arte da Sempre guerra, mantendo aí o padrão. mas não evitou a Não derrota. foi suficiente. Guerra da Crimeia foi utilizada. A primeira vez foi na Guerra da Crimeia. Explica aí, Coronel. Coronel, da meia hora de Armamento explicação. individual, Não, era autoexplosivo. aqui equipamento pessoal também, tudo original da Primeira Guerra Mundial. Explode interno, de dentro para fora, ela... Grande poema. Um poema famoso, depois saiu o livro e saíram 3 filmes na sequência. Sendo que a gente mostra o último é de 70 e alguma coisa.
Mas tem um filme da década de 30 também. Grossa para não, essa aqui são a parte de cima da granada, onde você regula ou o tempo ou regula a explosão. Tá? Uma é quando bate no objetivo e empurra uma cápsula que rompe. O Brasil, o primeiro tanque brasileiro foi esse aí. Aqui é um modelo em escala do tanque Renault. Vamos ouvir o coronel da Cais falando sobre o tanque. Marechal Zé Pessoa, ele fez o curso na França, aí convenceu as autoridades brasileiras a comprarem esse Renault aqui, francês, como ele fez na França. Você lembra a data da compra do primeiro que chegou ao Brasil, coronel? É depois da Segunda Guerra Mundial, exatamente depois da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Foi usado na Revolução Constitucionalista. Mas eu acho que ele chegou no Brasil em 25, 26 por aí. Isso aqui é de um tiro só? Esse daí é de munição. Comparado com os primeiros tanques, que eram esses, os Mark 1, 2, 3, 4 e até 9, que eram os tanques britânicos, o tanque Renault é mais leve, mais rápido e foi lançado em 1917. Já tinha uma evolução dentro da luta de tanques. E esse fuzil é um fuzil antitanque com capacidade de perfurar a blindagem, que era leve nesse tanque Renault, né, coronel? Eu estou querendo saber qual o calibre, 13 milímetros. 13 milímetros a bala do fuzil antitanque. É um pouquinho maior que o .50. O .50 é 12 Aqui estão as pás para cavar, vários modelos usados pelos alemães, picaretas, pelos britânicos e franceses. Coronel, isso aqui é uma outra coisa que você podia comentar aqui. Sim. Tem também os cortadores de arame. Cortador de arame, para furar a cerca, porque as trincheiras eram protegidas por cercas de arame farpado. O soldado não gosta muito desse equipamento, né? Não, que só conheci uma tropa que gostava desse equipamento. Era de Lorena. Mandava cavar e se me mandasse parar, ele não parava. Parecia que era tatu. Falei, vocês são tatu, gente. Vocês estavam demais. Entendeu? Aí depois os caras pararam. Mas aqui na Batalha do Somme e na Primeira Guerra, a trincheira era sobrevivência. Então eles se esmeravam na construção. E ainda reforçavam com troncos, né? Para ficar mais. Sim. Aqui uma bela coleção de uniforme, de capacetes. Eu tenho. Que faziam parte do uniforme, mas também serviam para proteção pessoal. Isso nota-se a evolução do estilo do francês e do alemão e até do britânico que está aqui. Não é isso, Coronel Durlá? Eles foram utilizando inicialmente, como destaque, era colorido os capacetes. Pode observar que tem capacete aqui, ou coberturas que nós chamamos coloridas. Sim. Inicialmente para identificação e até para algumas outras atividades para distinguir tropas. Só que depois, com a evolução do armamento, houve a necessidade de proteção. Sim. E o material de tecido ou um couro não era tão suficiente para conseguir, às vezes para proteção de tiros direto, às vezes algum estilhaço que poderia vir, ou até pedaço de terras, pedra, madeira, que também batia. E eles vão aumentando a produção constantemente. Podemos ver em cima os franceses, outros nós temos os alemães que eles aqui começam. O famoso capacete Stahlhelm, né? Que é usado na primeira e na segunda pelo alemão. Esse tem até uma proteção. Que tem aqui. E esse passa a proteger muito mais. Sim. É mais pesado, é incômodo, mas aí ficava daquela dúvida entre o conforto e a proteção. E aí estabeleceu-se o mais importante, a proteção. Com certeza. Agora, esse helmet, o capacete prussiano, né, com o espeto na ponta, vamos chamar assim, né, com o pica-haube, né, como eles chamam, era bonito, né, para o século XIX. No século XX ele foi deixou de ser aposentado. tão eficiente e foi substituído pelo mais simples ali, mais liso para eles. Olha a trincheira, aqui ó, que é furo de bomba do lado. E essa é uma trincheira simples, que a trincheira ela Aqui as máscaras antigás. Lembre-se que na Primeira Guerra Mundial foi a primeira vez que se usou o gás como arma dentro das trincheiras. Foi uma tentativa de acabar com a guerra de trincheiras, porque o gás penetrava onde as balas não conseguiam. Mas só causou desgraça e sofrimento nos soldados. Não decidiu nada na guerra, só mais uma prova da maldade humana. Aliás, toda essa coleção aqui desse museu é uma somatória da ignorância humana quando se trata de enfrentar outro homem no campo de batalha.
Aí o francês ia lá fazer Nunca trincheira, vi tanta aí formas de atacava matar o alemão. reunidas Aí o num alemão lugar só. segurava e Mas aqui, avançava. alguns utensílios pessoais, né? Garrafas, canecas, marmitas, porque o soldado tinha que sobreviver, não era só atirar no inimigo, mas tinha que se alimentar, e isso era feito dentro das trincheiras. Às vezes, com isso, com esses equipamentos mais luxuosos, às vezes no meio a lama e a sujeira. Sobreviver nas trincheiras, é isso que esse display mostra, né? A religiosidade, cigarro, comida, lata de comida, original, e cartões de humor que eram distribuídos. Aqui uma foto impressionante do campo de batalha do Somme. É Silvio 1914. Olhem só, as trincheiras em meio às explosões, aos buracos das explosões da artilharia contra essas trincheiras. Ali os soldados tinham que sobreviver. Agora vamos entrar na frente francesa. A pólvora, o cartuchinho normalmente era um cartuchinho feito de papel. Enfiava, vai socar. Aí depois enfiava. Que fotos pessoais dos soldados. No Brasil, o Brasil já usou agora, porque era raiadinho. Estas placas eram comuns serem colocadas Aí chegava lá, tocava com a bola dentro, nas tumbas dos soldados que caíam. aí novamente fazer todo o sentido. Botar o cartuchinho. Olha só desse aqui, olha só disso aqui, ó. E aí eu procuro ter detonado. 50 anos. 50 anos antes. Mas não tinha evoluído tanto. 70 anos. Ou Aqui o mostruário com os fuzis utilizados por cada um dos países na Batalha do Somme e na Primeira Guerra Mundial. Alguns mais famosos, como o Lee Enfield, americano, você põe, só que esse, ele tem, não, o Winchester, o mosquetão, famoso, você, né? por aqui, Que é o segundo você aqui. enfia Esse é o mosquetão o capacete, valeu. francês, usado pelo Brasil também. O Winchester, você vai carregando a munição. Olha o avanço do americano na guerra. Aqui os fuzis alemães, Enfiando a munição todinha no cartucho. o Mauser, famoso Mauser, que é o primeiro. Carregador lateral aqui até a frente. Todos esses usados na Primeira Guerra Mundial. Essa aí é a bainha dela. Ela está quebrada, olhar onde. Aqui um diorama de um abrigo dentro das trincheiras, como era a vida dentro da trincheira, dos alemães, no caso. Como o coronel Durlan nos explicou, os alemães eram Do lado sai a fita. mais avançados na arte de construir trincheiras. Então, não era só aquela abertura no chão onde os soldados se protegiam abaixo do nível do chão. Em cada uma das encostas das trincheiras haviam casamatas, refeitórios, sala de oficiais, tudo dentro da terra. O alemão, o inglês é vidro, o alemão era. Aqui botões e emblemas Também, mas usados pelos cerâmica, né? britânicos Isso aí é pra- durante a Primeira Guerra Mundial. Muitos badges, como eles chamam. Muitos. Teve a Primeira Guerra. Toda uma parede. Claro. O que você quer saber? Não, porque não tem diferença de trincheira. A forma de construir do alemão, do francês. Essa daqui. Essa aqui é uma britânica, eu acho que passou uma Será trincheira. que é isso alemã. aqui? Esse daqui? Aqui já é a trincheira britânica. Vocês já veem que é diferente da trincheira Diferente aqui, ó. O alemão já era da trincheira alemã. de ferro. Aqui um diorama mostrando a trincheira britânica, lá uma metralhadora Vickers, e os britânicos com a bola de futebol. O britânico, né, vocês sabem, inventaram o futebol e adoravam uma boa partida. Tem até a história famosa da trégua de Natal, onde eles disputaram uma partida com os alemães, saindo ambos das duas trincheiras e disputando a partida, que no fim restou em punição para alguns.
manter a moral durante a Primeira Guerra nas trincheiras era algo complicadíssimo. Ao longo da guerra, muitas vezes aconteceu de oficiais, soldados serem punidos porque estavam em atitudes amistosas com relação ao inimigo. Mas a pessoa cansa, às vezes, de ficar 6 meses numa trincheira e atitudes desesperadas aconteciam. Aqui um australiano preparando uma mina terrestre. E lá ao fundo temos soldados, que eu diria indianos até, ou marroquinos, enfim, muitas nacionalidades que envolviam as tropas aliadas na Primeira Guerra Mundial. Durante o inverno, obviamente, o frio era pior do que a lama. A lama já era muito ruim, mas o frio chegou com força, especialmente aqui nessa região do Somme. E a fome às vezes batia muito forte. Então o que restava para a alimentação? Né? Restava às vezes animais que viviam nas trincheiras. E qual animal vive nas trincheiras? O rato. Então isso aqui representa uma ratazana sendo preparada pelos soldados nas trincheiras durante o inverno na Primeira Guerra Mundial. Isso era uma realidade. Outro aspecto interessante eram os mineiros. Quem eram os mineiros? Você já deve ter assistido a algum filme. Tem 2 bons filmes, inclusive no canal eu tenho indicação destes filmes. Dei uma procurada pela Batalha de Messines no canal e vocês vão ver a história dos mineiros. Quem eram eles? Eram escavadores que cavavam a terra embaixo da trincheira inimiga e colocavam toneladas de explosivos para explodir de dentro para fora ou de baixo para cima as trincheiras inimigas. Nós estamos rumo a Ypres. No próximo vídeo eu vou contar um pouquinho disso e vou mostrar uma cratera que existe em Ypres, resultante dessa explosão durante a Primeira Guerra Mundial, e até hoje a cratera está lá. Armadilha, arame farpado, metralhadoras, tudo se misturava na trincheira. Não era uma vida fácil. Em meio às trincheiras existiam até os hospitais de campanha dentro da trincheira, onde os soldados que sobreviviam aos horrores eram tratados. Aqui é o uniforme de uma enfermeira da Primeira Guerra Mundial. As condições de higiene durante a Primeira Guerra nas trincheiras não eram adequadas. Não foi à toa que logo após a Primeira Guerra surgiu a gripe espanhola. Este local, onde está o museu aqui em Albert, foi também um hospital durante a Primeira Guerra. Aqui é um simulacro muito interessante, uma maquete de como era a vida nas trincheiras, só para vocês terem uma ideia. Esse espaço que ficava à frente da trincheira inimiga era conhecido como Terra de Ninguém. Aqui é uma dupla de metralhadoras Vickers usadas em aviões. Aqui uma outra metralhadora também alemã para aviões. E aqui, falando em avião, uma foto do famoso Barão Manfred von Richthofen, o Barão Vermelho, que ganhou a Cruz por mérito, por la mérite, cujo modelo está aqui, e abateu 80 aviões e morreu aqui no Somme em 21 de abril de 1918, com 25 anos. Outro aviador famoso da Primeira Guerra Mundial foi Hermann Göring, que depois viraria ministro da aviação, chefe da Luftwaffe alemã. Aqui, fotos de Albert, e ali a Virgem inclinada, nessa primeira foto.
museu segue ao longo do túnel. E pelo som você já percebe que a batalha está aqui perto, né? Eu acho que ela está atrás dessa porta, essa batalha. Vamos passar aqui. Opa, tem que ter coragem. Vamos lá. Uau! Uou! Por fim a gente está na guerra aqui na trincheira. Só para dar um ambiente. E com lama no chão, ó. Cuidado. Esse era o sentimento, gente. Esse era o sentimento. Rodrigo. Rodrigo não quer dar entrevista. Cadê Hernan? Barão Vermelho. Olha o Barão Vermelho aqui. Olha o vô de Suzana Richthofen aqui, ó. Aí o Barão Vermelho também. É, o Barão Vermelho. Ela falou que em partes são aquele. Gravou ali,